Aqui estamos mais uma vez, pela graça, pela bondade do nosso grande e eterno Deus, com mais um programa Paz na TV. Lembro sempre que este programa ele é produzido e apresentado pelo Conselho Estadual de Diretores da Igreja Quadrangular do Paraná. E eu quero de coração, como sempre faço, agradecer a tua sintonia, a tua audiência para com o nosso programa, porque afinal de contas você recebe uma palavra amiga, você recebe uma palavra de conforto, uma palavra de vida. Olá, eu sou o pastor Iverson, eu sou pastor da 7ª Igreja do Evangelho Quadrangular, ali nas Mercês, na rua Antônio Costa, e estamos aqui hoje para conversar com você sobre a Bíblia. E o meu foco hoje, o tema assim, da minha mensagem de hoje, será justamente como não perder o foco. Hoje em dia nós vivemos um momento em que muitas coisas aparecem à nossa frente. E como manter o foco nas coisas que são de Deus, nas coisas que nos levam à direção de uma vida, não só aqui na terra, mas uma vida eterna. E para isso eu quero compartilhar com vocês um texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 25. E é um texto assim conhecido de muitas pessoas, que é um texto que fala da vida de Jacó. Eu tive uma experiência muito interessante, e talvez, não sei se você sabe, sobre Jacó. Jacó quer dizer enganador. E eu tive uma experiência recente de comprar um equipamento numa loja, e eu negociei com a pessoa e ela foi e me deu ali toda a atenção, comprei o produto. No final, essa pessoa me entregou um cartão e falou assim: olha, pastor, eu vou lhe entregar esse cartão só no final. Eu não entendi por que só no final. Porque o nome dele era Jacó. Ele falou: vai que eu entrego no começo, a senhora entenda diferente. E eu fiquei pensando sobre isso, né? A gente tem esse estigma em cima de Jacó. Mas eu quero falar desse episódio especificamente de Jacó e Esaú. É interessante porque Jacó estava tranquilo e fez algumas ofertas para Esaú. Esaú, ele chega do campo correndo, né? Foi caçar, e o texto, se você for observar lá, ele fala assim que Esaú estava morrendo de fome. E Jacó fala para ele: olha, você está morrendo de fome? Eu estou fazendo aqui um guisado, né? um alimento ali. E Esaú falou assim: eu quero comer esse alimento porque eu estou morrendo de fome. E aí Jacó diz: ok, você está morrendo de fome, você troca esse alimento comigo pelos direitos de filho mais velho, a herança, os direitos, que na ocasião era muito importante. E o que Esaú faz? Troco. E imediatamente ele foi e trocou o seu direito de filho mais velho, trocou por um prato de guisado, de sopa, alguma coisa parecida. Vejam, e é interessante se a gente pensar: Jacó foi enganador. Jacó, não. Nesse episódio, Jacó não foi enganador. Jacó, na verdade, ele usou de uma coisa que ele tinha. Ele olhou para o futuro dele. Esaú foi imediatista. E hoje nós vivemos numa geração imediatista, uma geração hedonista. O que é uma geração hedonista? Uma geração hedonista é uma geração que pensa no prazer próprio. Hoje nós temos um momento em que você: só fico no meu casamento se ela estiver me dando prazer. Só fico no emprego se estiver me dando prazer. Só fico na igreja se estiver me dando prazer. Será que isso é válido? Só se manter onde está me dando prazer? Fica a dica, uma pergunta para você. Agora, veja. Esaú, ele simboliza o homem moderno, que troca as coisas materiais, momentâneas, por uma coisa que é duradoura. Será que Esaú realmente estava morrendo de fome? Não, não estava, porque para morrer de fome você precisava estar, não podia nem falar, estar numa cama, para quem está morrendo de fome, literalmente falando. Mas ele trocou uma barriga vazia por algo duradouro. E hoje nós fazemos muitas vezes isso, trocamos algo material por questões espirituais. Então não seja hedonista, não seja imediatista, mas pense nas coisas eternas, pense nas coisas duradouras. Não seja como Esaú, que foi trocar seu direito de filho mais velho por um lugar momentâneo. Então Esaú perdeu o foco. Agora, eu quero dizer para você,
Não perca o foco. O que Deus tem para a sua vida? No seu trabalho, no seu casamento, na sua vida. Não perca o foco. Eu vou aqui falar sobre mais alguns personagens que perderam o foco. Mas eu também quero falar de personagens que mantiveram o foco. O outro personagem que eu quero falar é a vida de Jonas. Jonas é muito conhecido também porque Jonas, ele foi lá na barriga do peixe. Deus disse para Jonas: Jonas, vá a Nínive, pregue a palavra àquele povo. Jonas fez o quê? Fugiu de Deus, tentou se esconder de Deus, perdeu o foco. Eu pergunto para você, nós conseguimos nos esconder de Deus? Não, né? Por que você faz isso? Por que eu faço isso? Se nós não conseguimos sair da presença de Deus. Muitas vezes, você e eu, nós temos aqui o engano de dizer que nós fugimos da presença de Deus. Deus tinha um propósito na vida de Jonas. E Jonas não cumpriu esse propósito. Até que ele foi e se deixou levar por Deus. Não fuja das coisas de Deus. Não fuja do Senhor. Nenhum de nós. Você que é evangélico ou não, nenhum de nós, nenhum ser humano sai da presença do Deus Altíssimo. Quais são os propósitos de Deus para a sua vida? O que Deus está falando para você agora? Qual é o foco que você tem na sua vida? O que Deus tem falado para você? Fica firme. Não tenta fugir da presença de Deus. Tem um outro personagem bíblico que eu quero falar para vocês, que é Pedro. Pedro também perdeu o foco. Pedro andava com Jesus. Pedro, ele caminhava ali com Cristo. E num determinado momento, ele começa a dizer a Jesus: não, Jesus, você não devia morrer na cruz do Calvário. Não, você não devia. E o que Jesus fala para ele? Uma palavra dura: afasta de mim, Satanás. O que é isso? Pedro não era uma pessoa que estava ao lado de Jesus, e como que Jesus fala isso para ele? Porque ele estava sendo usado por Satanás, perdeu o foco. Jesus veio aqui na terra para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Esse era o foco de Jesus. E esse devia ser o foco dos discípulos que estavam ao redor dele. Esse era o foco de Pedro. Só que Pedro havia perdido o foco, sabe por quê? Ele olhou as coisas materiais. Ele olhou que ele ia perder o caminhar com Jesus. Assim como Esaú olhou o prato de lentilhas imediato para matar sua fome, assim como Jonas quis fugir do propósito de Deus, também dessa forma, muitas vezes nós, eu e você, nós queremos fugir das coisas de Deus, fugir do propósito, do foco, e muitas vezes nos deixamos levar para as coisas materiais e muitas vezes usados pelo inimigo para dizer coisas que não são coerentes com a Bíblia. O que Pedro falou era incoerente com todo o propósito de Jesus e com todo o propósito dos discípulos, com o propósito da vida dele também. E assim eu e você muitas vezes fugimos do propósito de Deus e começamos a olhar as coisas naturalmente, materialmente. Deus tem o controle de todas as coisas. Agora, nós temos interesse em nós mesmos muitas vezes, mas não sabemos como entender a soberania de Deus. A soberania de Deus está acima de todas as coisas. Às vezes a gente fica assim: puxa, Deus só pode me curar. Deus pode me curar através do medicamento que eu tome. Se Deus é soberano na minha vida e Ele é o dono de tudo, Ele usa o médico, Ele usa o medicamento, Ele usa a enfermeira, Ele usa o hospital. Falando em hospital, igreja é hospital. Igreja é o lugar onde a gente está bem, a gente tem que ir para a igreja. Estamos mal, daí vamos para a igreja. Estamos doentes, vamos para a igreja. Igreja é um hospital. Assim como o hospital é um hospital. Quando você está doente, você vai para o hospital para ser tratado. Esses dias eu estive... comi alguma coisa que fez mal e eu tinha que pregar. Tinha uma campanha fazia 3 dias. E eu acordei na sexta-feira, era um feriado, acordei mal. Falei para minha esposa, orei ali, falei: tem que ir para o médico, Deus vai me curar lá no médico. Cheguei para o doutor, falei: doutor, bota uns negócios na veia aí, porque eu preciso pregar à noite. Ele deu risada, falou assim: mas você não tem como substituir? Não, porque a mensagem que Deus me deu para aquele povo é minha, e eu quero dar para aquele povo, e eu não estou bem, e eu preciso ficar bem. Botaram os negócios na minha veia, eu fiquei bem, fui pregar. Sabe, igreja, isso. Mas e por que você foi no médico e não foi direto para a igreja? Porque Deus é soberano na minha vida. Tudo que eu faço, Ele tem o controle. Eu poderia ter ido para o médico,
poderia não ter funcionado o medicamento, poderia não ter pregado, poderia ter uma série de coisas, mas Deus é soberano na minha vida. Mas também agora eu quero falar com você sobre alguns personagens bíblicos que não perderam o foco, que mantiveram o foco. Quer ver um personagem bíblico bastante conhecido que você e eu conhecemos? Daniel, o menino de oração. Daniel, você conhece a história, ele se manteve íntegro. Se juntaram um grupo de pessoas, foram lá para o rei, para que ele fizesse, uma lei que proibisse todas as pessoas de orar a Deus num período lá. Daniel, como ele fazia sempre, abria a janela do seu quarto, se ajoelhava e orava a Deus do céu. Não deu nem aí, não estava nem aí com o que o rei havia decretado. Decretado não porque o rei queria, porque os inimigos de Daniel forjaram isso para que ele realmente fosse morto. Daniel manteve-se o foco em Deus. E o que aconteceu com ele? Você já sabe, né? Daniel foi à cova, foi salvo, fornalha. É assim, quem mantém o foco, Deus honra. Mas eu quero dizer para você, você acha que Daniel, o crente de hoje, ele age assim, né? Puxa, eu vou lá para a cova dos leões porque Jesus vai me salvar, eu não vou nem chegar a entrar na cova. Daniel não tinha essa percepção. Daniel foi em obediência, ele pensou assim, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu não vou deixar de adorar o meu Senhor. Por quê? Porque ele mantinha o foco nas coisas de Deus. Se ele morresse, eram coisas momentâneas, passageiras, materiais. Ele estava com foco lá no céu, na obediência ao Senhor. Outro personagem bíblico que manteve o foco nas coisas de Deus foi o próprio Jesus, né? Jesus, ele manteve o foco. Jesus, ele veio aqui ao mundo para morrer na cruz do Calvário. Ele veio aqui para sofrer, ele veio aqui para derramar o seu sangue. E eu faço uma pergunta para você. Será que Jesus teve vontade de desistir? Será que Jesus teve vontade e teve tristeza a ponto de querer largar a mão de não morrer na cruz do Calvário? O que você acha? Jesus teve vontade. Quando estava na cruz, ele falou para Deus, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele falou isso. Mas aqui ele falou uma frase final muito interessante. Ele disse, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Então, quando Jesus teve vontade de desistir, se Jesus teve vontade de desistir, eu tenho vontade de desistir, você tem vontade de desistir, você tem vontade de fugir do foco, você tem vontade de acreditar nas coisas que são materiais. Porém, eu quero dizer para você que não é assim que funcionam as coisas. Se você mantiver o foco em Deus, Deus honrará a sua vida. Assim como Ele honrou a vida daqueles que se mantiveram foco. Assim como Ele estava com Jesus naquele momento de sofrimento na cruz do Calvário, que esse sofrimento foi por mim e por você. Jesus estava ali não porque Ele merecia. Jesus estava ali porque Ele precisava morrer na cruz do Calvário por mim e por você. E deixa eu explicar um pouquinho a história, do modo geral, bem amplo da Bíblia, porque às vezes as pessoas não conseguem entender a Bíblia de um modo amplo, de um modo geral. Deus é o Criador dos céus e da terra, botou Adão e Eva lá num planeta e fez um jardim, né? E disse para Adão, pegue e faça com que esse jardim esteja sobre toda a terra. E é interessante uma coisa, que quando Deus falava com Adão nessa época, antes da queda, Deus chamou o casal, Adão e Eva de Adão. Está lá na Bíblia. Leia lá em Gênesis, você vai descobrir que quem deu o nome para Eva foi Adão. Está escrito no texto, no capítulo 2, Adão tomou o nome para si e colocou o nome da mulher de Eva. Então Deus deu para Adão e Eva cuidar de todo o Éden. Mas a árvore estava lá, eles comeram do fruto e acabaram sendo tirados do paraíso. E o povo e a nação e a raça humana ficou aí com o pecado, como nós estamos até hoje. Se você for ver o episódio, por exemplo, da Torre de Babel, onde os homens foram e
construíram uma torre, essa torre chegou perto dos céus, e eles queriam falar a mesma língua, e eles queriam fazer com que o nome deles fosse perpetuasse na terra. Deus olhou, foi lá, espalhou aquele povo, você conhece o texto, e ele espalhou as línguas, e desde então Deus ficou cerca de 400, alguns historiadores dizem 600, 400, 500 anos, sem se manifestar na terra. E aí Deus olha para a terra, vê um homem chamado Abrão, e muda o nome dele para Abraão, e diz para Abraão: eu vou fazer de você a minha nação, vou fazer de você o meu povo. Abraão era pai de muitas nações. O que aconteceu? Deus fez isso para que Jesus nascesse descendente de Abraão, para que eu e você que está me ouvindo, você que não é judeu, como não sou também, nós pudéssemos ter a vida eterna. Umas pessoas já me perguntaram: por que Deus escolheu aquele povo? Deus escolheu aquele povo para fazer dele o seu povo, para nascer o seu filho, Jesus, para que eu e você, nós fôssemos resgatados. Esse é o plano da Bíblia, gente. O resgate da minha vida e da sua vida para uma vida eterna. Esse é o intuito, esse é o foco de Deus para a minha vida, para a sua vida. Mandar o seu filho morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Então, hoje eu quero dizer para você o seguinte: aceita Jesus Cristo na sua vida. Aceitar Jesus Cristo não é aceitar uma religião, aceitar Jesus Cristo não é você mudar, não. Aceitar Jesus Cristo é você reconhecer essa história, reconhecer que Deus é soberano, reconhecer que Deus fez uma aliança com um homem chamado Abraão, para que Jesus nascesse desse povo, para que eu e você, nós pudéssemos ser salvos através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus foi levado na cruz do Calvário e o seu corpo lá foi chicoteado, foi preso naquele madeiro, sem culpa, porque precisava ser assim. O sangue de Jesus Cristo foi derramado lá na cruz do Calvário. E esse sangue simboliza uma nova aliança, um novo tempo. Deus está dizendo assim: eu estou em um novo tempo. Aquilo que ficou para trás, ficou para trás. O Velho Testamento, o povo judeu, tudo aquilo está sendo renovado em Jesus. Agora toda a raça, todo povo, toda nação pode ter acesso a Jesus. Todas as pessoas, independente de raça, independente de qualquer coisa. Então, eu faço esse chamado para você. Aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim? Então eu quero que você ore comigo agora. Eu vou fazer duas orações. Uma oração entregando o Senhor Jesus, e a outra oração que eu quero fazer com você é a oração de você manter o foco em Jesus. Então, eu vou orar. Senhor nosso Deus, eu quero que essa pessoa que está aí, do outro lado, Senhor Deus amado, desta tela, que entrega a sua vida a Jesus, não uma religião, não uma mudança de estilo de vida somente, mas reconhecer a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa morte, ela foi uma morte vicária, uma morte em nosso lugar. E por isso, Pai, eu quero que o Senhor escreva o nome dessa pessoa no livro da vida, para que quando esse livro for aberto, o nome dessa pessoa se encontre lá e ela seja salva, para que o foco seja na vida eterna e não nas coisas materiais. Agora eu quero orar por você, que está sentindo que perdeu o foco da sua vida, na vida profissional, na vida sentimental, no casamento, na vida ministerial. Se você sente-se assim, então eu quero dizer para você, ore agora, que Deus vai novamente trazer um foco para a sua vida. Senhor, oramos agora, Deus querido, por esta pessoa que está aí, Senhor, e que está perdida, Deus. Talvez tenha deixado as coisas espirituais por coisas materiais. Senhor, retoma o foco da vida dessa pessoa. Que o Senhor entre na vida dela agora, que o Senhor dê direção, que o Senhor fale, que eles sejam fiéis como o jovem Daniel, um jovem de oração que manteve a sua fidelidade em Deus, que eles sejam fiéis, Pai querido, como Jesus foi fiel, Pai amado,
no nome de Jesus, nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre a vida de cada um que está nos ouvindo. Oramos por todos que estão nos ouvindo, Pai, agora, que a bênção do Senhor chegue lá nessa casa, neste local, no trabalho, onde quer que essa pessoa esteja nos assistindo. Eu quero que a presença do Senhor seja sobre essa pessoa, sobre essas pessoas, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Convido você a estar conosco ali na 7ª Igreja do Evangelho Quadrangular. Estamos ali nas Mercês, perto da Academia Gustavo Borges, virando ali perto do Canal 21, bem no Vista Alegre das Mercês, né? Nós temos ali os nossos cultos, domingo às 19 horas, nós temos terça-feira, 20 horas, nosso culto. Temos também o culto quarta-feira à tarde, 15 horas, ali o nosso culto. E temos o nosso culto de jovem, que nós temos o tema, né? Nossos jovens chamam Equipe Choque. E é choque porque justamente estão no poder de Deus. E esse culto acontece a cada 15 dias. E são cultos temáticos também. Esteja conosco, né? Nós temos a nossa página no Facebook, que é 7ª, escrito, né, IEQ/Pastor Iverson. Também temos o nosso site, que também é escrito 7maieq.com.br. Dá uma olhadinha lá no Facebook, no YouTube também, 7ª IEQ, e veja os nossos cultos e venha estar louvando ao nosso Senhor junto conosco, tá bom? Deus abençoe, um abraço, fica com Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, oh Deus maravilhoso. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande
Estamos chegando ao final de mais um programa Paz na TV. Procure uma quadrangular mais perto do teu bairro, procure na tua cidade. Você pode também acompanhar o programa Paz na TV pela internet, onde quer que você esteja. Agora, vamos fazer o nosso momento de oração, momento de prece, colocando a sua vida, o seu lar, a sua família no altar do Senhor nosso Deus. Oremos. Altíssimo Deus, soberano Pai, de coração, com simplicidade de coração agora, meu Deus, eu quero te apresentar crianças, juniores, adolescentes, a nossa juventude, homens e mulheres, abençoando, meu Pai, casais, matrimônios, alcançando famílias, alcançando aqueles que estão, ó Deus, nos presídios, aqueles que estão em hospitais, pessoas que são preciosas diante dos teus olhos, mas necessitam do teu socorro, da tua mão forte e da tua graça libertadora. Pela fé, estenda, meu Pai, a tua mão sobre este copo de água, sobre essa peça de roupa, que a virtude do teu Santo Espírito venha ungir, meu Pai, essa roupa e ungir esse copo de água, para que se tornem dois elementos de, ó Deus, que venham abençoar, que venham trazer bênção, milagre e libertação para todas as pessoas. Alcança os de perto e alcança os de longe. Abençoa, meu Pai, a nossa Curitiba, abençoa o nosso estado do Paraná, o nosso ministério, ó Deus, em todo o nosso querido estado. Nós te louvamos e te honramos, hoje e para sempre, grande Deus. Ok, o nosso muito obrigado por mais um momento de fé, de vida e de esperança. Um abraço do pastor Irineu Rodrigues. Não esqueça de procurar uma quadrangular mais perto de você. Vá lá, receba a bênção de Deus. Um abraço forte, pastor Irineu Rodrigues, de todos os pastores quadrangulares do Paraná. E até o próximo programa. E viva Cristo!